Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente vai encarar umas perguntas, olha, daquelas que acompanham a gente há muito tempo, né? Com certeza. Tipo, o que é agir certo, de onde vêm os valores, como é que a gente decide entre o certo e o errado? Exato. E, assim, não são perguntas fáceis, né? A filosofia ocidental está aí há milênios quebrando a cabeça com isso. Uhum. Nossa análise hoje vai tentar percorrer alguns marcos importantes dessa jornada. A gente está usando como base uma seleção bem legal de textos que vai, olha, desde Platão, Aristóteles, lá na Grécia, Os clássicos. isso, até pensadores mais recentes, tipo Kant, Nietzsche, Foucault. E ainda damos uma pincelada em uns dilemas mais atuais. Legal. Mas a ideia não é fazer tipo um desfile de filósofos, né? É mais entender as viradas de chave no pensamento sobre ética, certo? Exatamente. Como é que a fonte da moralidade foi vista ao longo do tempo? Era algo, sei lá, cósmico? Divino? Ou uma questão de razão pura, ou quem sabe sentimento, história, poder. Isso. Vamos tentar pegar os conceitos principais, sabe? Os debates que pegaram fogo, as mudanças no jeito de entender o bem, a virtude, a felicidade, a liberdade. Aqueles conceitos que sempre voltam, né? Sempre. É uma tentativa de extrair o essencial dessa conversa enorme, de um jeito claro e, bom, que faça a gente pensar um pouco, né? Perfeito. Então, bora começar essa viagem voltando lá atrás, Grécia Antiga, onde muita coisa começou a ser mais organizada, digamos. Sim. Mas olha, é importante lembrar uma coisa. Para os gregos, a ética não era algo separado da vida na cidade, da polis. Tava tudo junto, sabe? A vida social, a política. Não era uma teoria de ficar só no livro. De jeito nenhum. E os conceitos-chave ali eram a eudaimonia, que a gente traduz como felicidade ou florescimento, realização humana, a arete, que é a virtude, a excelência, e o ágaton, o bem supremo. E aí, claro, a gente pensa logo em Platão. Ele tinha uma visão bem elevada da coisa, né? Para ele entender o bem era, tipo, crucial para ser virtuoso. Exatamente. Platão acreditava naquelas formas ideais, sabe? Puras, e a mais alta de todas seria a forma do bem. Conhecer essa forma, pela filosofia, pela razão, isso iluminaria o caminho para agir certo. É uma ética muito ligada à metafísica mesmo. Aquela ideia do mundo das ideias, né? Isso, ligar o conhecimento do que é realmente bom com a ação. E a alegoria da caverna mostra bem isso, né? Sair das sombras, ir para a luz do conhecimento do bem, esse é o caminho para a virtude. Perfeito. Mas ele também traz uns desafios bem pé no chão, assim. Aquela história do anel de Giges, por exemplo. Ah, o anel da invisibilidade. Sim, a pergunta ali é brutal, né? Se você pudesse fazer o que quisesse sem ninguém ver, sem consequência, você ainda seria justo? Nossa, bate fundo. Coloca o dedo na ferida, né? A gente age certo por convicção mesmo ou é por medo de ser pego, da reputação? Platão usa isso para dizer que a justiça é boa em si para a alma, mas a pergunta continua forte. E para ele a alma tinha que ser bem governada, né? A razão mandando. Só que aí vem o aluno dele, Aristóteles, e parece que ele puxa as coisas mais para a terra, para a prática. Totalmente. Aristóteles ele critica essa ideia de uma forma do bem separadona do mundo. Para ele, ética é coisa prática. É sobre agir aqui, nesse mundo. O objetivo ainda é a eudaimonia, a realização humana. Isso continua. Continua. Mas o jeito de chegar lá é diferente. E como é que se chega nessa eudaimonia de Aristóteles? Pela virtude. E ele define a virtude de um jeito genial. É o meio termo, a mesotes. Meio termo. É, o equilíbrio entre dois extremos, dois vícios, um por excesso, outro por falta. Pensa na coragem. É o meio termo entre a covardia, que é a falta de confiança, e a temeridade, que é o excesso de confiança, e com muita sede ao pote, sabe? Ah, entendi. Evitar os exageros. Parece simples falando assim, mas achar esse ponto certo na hora H deve ser um desafio. E aí que entra outra ideia-chave dele, a fronese. A frônese. Isso. Não é um saber de livro, teórico. É a habilidade de sacar qual é a coisa certa a fazer, na situação certa, do jeito certo. É quase uma
Uma arte de viver bem, que melhora com a experiência. Tipo, sentir a situação. Exato. E o ponto crucial para Aristóteles: virtude não é só saber o que é certo, é se tornar certo. Pelo hábito, a gente se torna justo praticando a justiça, corajoso, agindo com coragem. Ah, interessante. Então, para Aristóteles, a virtude é tipo um músculo que a gente treina. Boa analogia, é isso mesmo. Bem diferente do Platão, que parecia dizer que bastava conhecer o bem, né? E essa coisa da prática, da eudemonia como objetivo final, isso vai ter uma influência enorme, imagino. Sem dúvida. Mas veja bem, a fonte dessa moralidade ainda estava muito ligada à natureza humana, à vida em comunidade. Com a chegada e ascensão do cristianismo, a coisa muda de figura. A fonte da autoridade moral vira outra. Aí entra a ideia de uma lei divina, né? Revelada. Como é que pensadores como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, como eles lidaram com isso vindo dessa tradição grega toda? Olha, foi um trabalho gigantesco de costura, de síntese. Agostinho, que tinha muita influência do platonismo, ele coloca a fé e a vontade bem no centro. A grande questão para ele era: se Deus é todo-poderoso, todo bom, por que existe o mal? A eterna pergunta. Exato. E a resposta dele, em resumo, é que o mal não é uma coisa que Deus criou. Deus, sendo o bem supremo, só cria o bem. O mal seria uma ausência do bem, um desvio da vontade humana. Que usando o mal, o livre-arbítrio se afasta de Deus e se volta para coisas inferiores, para o não ser. Então, o livre-arbítrio vira a peça-chave. É o que nos faz responsáveis pelos nossos atos, pelo pecado, mas também pela chance de salvação. Exatamente isso. O livre-arbítrio é um presente divino, mas é a nossa maior responsabilidade. Séculos depois, vem Tomás de Aquino. Ele queria integrar Aristóteles no pensamento cristão, né? A grande síntese. Isso. Ele vai reforçar essa ideia do mal como privação, uma falta do bem devido, mas ele também vai dar um peso maior para a razão. Para ele, o livre-arbítrio vem da nossa capacidade racional de escolher. A lei divina é suprema, claro, mas a razão humana consegue descobrir leis naturais que espelham essa ordem divina. Então a razão não é descartada. Não, ela tem seu lugar. E a virtude? Continua sendo um hábito bom, como em Aristóteles, só que agora orientada para um fim último que está além deste mundo, a união com Deus. Dá para sentir uma tensão aí, né? Fé e razão, vontade, intelecto. Isso vai marcar muito o pensamento ocidental. Mas se a gente avança para a modernidade, parece que a balança pesa forte para o lado da razão, não é? Com Descartes e companhia. Sim, a modernidade é marcada por uma confiança enorme na capacidade da razão humana, de conhecer o mundo, organizar tudo. Descartes, que estava focado em construir um conhecimento super seguro, ele propõe até uma moral provisória. Provisória? Tipo, umas regras para ir seguindo enquanto ele não conseguia estabelecer uma ética totalmente científica, racional. A ideia era que a razão tinha que controlar as paixões para a gente não errar, inclusive moralmente. Entendi. E Spinoza, ele também vai nessa linha racionalista, mas de um jeito bem peculiar, né? Quase matemático na ética dele. Spinoza é fascinante, realmente. Ele faz aquela famosa equação Deus ou natureza, Deus sive natura. Para ele, é a mesma coisa. Certo. E aí ele define bem e mal de um jeito ligado à autopreservação, ao conatos, que é esse esforço de cada coisa para perseverar no seu ser. Bom é o que aumenta a nossa potência de existir, de agir, guiado pela razão. Mal é o que diminui. E a felicidade nisso tudo? A felicidade máxima seria o amor intelectual de Deus, que significa o quê? Entender racionalmente o nosso lugar nesse sistema único, necessário, que é a natureza Deus. É uma ética bem racionalista e, de certa forma, determinista. Uau! É uma aposta bem alta na razão, mas aí chega David Hume e ele joga um balde de água fria nesse otimismo todo, né? Completamente. Hume era um empirista radical. Ele vai dizer, olha, a razão sozinha, ela é escrava das paixões. Escrava das paixões. Ela pode até mostrar pra gente como chegar a um objetivo, os meios,
mas ela não define nossos objetivos finais, nossos valores. Para Hume, a moralidade não vem da razão, vem do sentimento, da empatia, da aprovação ou reprovação que a gente sente diante das ações. Ah, então volta para o sentimento. Volta. E ele ainda aponta aquela famosa falácia naturalista, que é o seguinte: não dá para tirar um dever ser, uma regra moral, só de um ser, de um fato. Só porque algo é de um jeito, não quer dizer que deve ser assim. Isso abala bastante a ideia de uma moral que seja puramente racional objetiva. Com certeza. Porque se a moral vem do sentimento, ela não virá algo relativo. Subjetivo. É um problemão. E quem tenta dar uma resposta, assim, grandiosa para esse desafio é o Kant, Immanuel Kant. Ele quer resgatar a universalidade da moral, mas sem apelar para Deus nem para os sentimentos. Como é que ele faz essa mágica? Kant faz uma virada de mesa, uma revolução copernicana na ética. Ele diz: a moralidade não vem de fora, nem de Deus, nem da natureza, nem da sociedade. E também não vem dos sentimentos, como o Hume dizia. Ela vem da própria estrutura da nossa razão prática. Da nossa própria razão. É o fundamento e a autonomia da vontade. Somos nós mesmos, como seres racionais, que damos a lei moral para nós mesmos. E essa lei é o tal do imperativo categórico, que todo mundo já ouviu falar. Esse mesmo. A formulação mais famosa é: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ou seja, antes de agir, você se pergunta: essa regra que eu estou seguindo agora, todo mundo poderia seguir sempre, em qualquer situação, sem dar problema, sem entrar em contradição? Se a resposta for sim, a ação é moralmente ok. Se for não, está proibida. entendi. Então a grande sacada do Kant é que a moral vem da nossa razão, desde que ela funcione de forma universal, né? Não importa tanto o resultado da ação, Não. mas a intenção por trás e se a regra vale para todo mundo. Exatamente. É uma ética que a gente chama de deontológica, baseada no dever, na intenção, na forma da lei moral, não nos resultados, nem nos sentimentos. Kant buscava ali um fundamento absoluto, universal para a moral, na própria razão humana autônoma. E ele liga isso também à ideia de esclarecimento, né? O famoso ousa saber, use a sua própria razão. Parece uma construção, assim, impressionante, forte, mas será que essa razão tão universal, tão abstrata, dá conta de toda a complexidade da vida? Das paixões, das situações extremas? Porque parece que alguns pensadores depois dele acharam que não, né? Exatamente. Aí começam a surgir críticas bem fortes a essa primazia toda da razão. Kierkegaard, por exemplo, que é visto como um precursor do existencialismo, ele vai bater na tecla da subjetividade, da angústia de ter que escolher sozinho. Lá em Temor e Tremor, ele analisa a história de Abraão na Bíblia e sugere que a fé pode exigir uma coisa que ele chama de suspensão teleológica da ética. Suspensão da ética. O que isso quer dizer? Que a relação da pessoa com Deus pode passar por cima da regra ética universal. Para Kierkegaard, sim. É como se Abraão, ao obedecer a ordem de Deus para sacrificar o filho, Isaque, ele desse um salto da fé que vai além da compreensão ética racional. É um paradoxo. O indivíduo, na sua relação única com o absoluto, se coloca acima do universal. É uma crítica forte à ideia de que dá para encaixar toda a experiência humana nessas caixinhas racionais universais. Forte mesmo. E falando em críticas radicais, Nietzsche. Esse aí veio com os 2 pés no peito da moral tradicional, né? Falando em transvalorar todos os valores. Nietzsche é demolidor, sem dúvida. Ele usa aquele método dele, o genealógico, para investigar de onde vieram nossos valores morais, especialmente essa divisão bem e mal. Certo. Ele argumenta que essa moral que a gente herdou, principalmente a judaico-cristã, ela não nasceu porque alguém descobriu a verdade. Nasceu do ressentimento,
dos fracos contra os fortes. Ah, ele faz aquela distinção, moral dos senhores versus moral dos escravos. Yes. Uma mais antiga, afirmativa, baseada em bom-ruim, e a outra reativa, que nasce da inveja e cria a oposição bom-mal. Isso, perfeito. Para Nietzsche, essa moral tradicional, a dos escravos, ela nega a vida, os instintos, a vontade de potência. Ele questiona a própria ideia de verdade moral. Vê as morais como sintomas de certos tipos psicológicos, de relações de poder. A tal transvaloração seria superar essa moral que ele via como decadente e criar valores novos, para além do bem e do mal que já estão aí. Que virada! E quase na mesma época, Freud, com a psicanálise, também dá uma balançada nas certezas da razão, só que por outro caminho. Sim, Freud mostra o poder do inconsciente, das pulsões Eros, a pulsão de vida, e Thanatos, a pulsão de morte, de agressividade que nos movem sem a gente nem perceber direito. Uhum. Lá no Mal-Estar na Civilização, ele argumenta que para viver em sociedade, a civilização exige que a gente reprima essas pulsões, principalmente a agressividade. E a nossa consciência moral, o tal do superego, seria tipo o resultado dessa repressão. Em grande parte, sim. A agressividade que a gente não pode jogar para fora, ela é internalizada, vira contra nós mesmos, isso forma o superego e gera o sentimento de culpa. Culpa. Essa culpa, muitas vezes inconsciente, é o preço que a gente paga para viver junto. Freud chega a questionar se aquele mandamento, amar ao próximo, é psicologicamente viável, dada a nossa natureza pulsional. É uma visão bem menos otimista, né, sobre nós e a moralidade. Nossa, sim. Essas críticas todas abrem espaço para abordagens bem diferentes no século XX, XXI. O utilitarismo, por exemplo, com John Stuart Mill, ele oferece uma alternativa focada nas consequências, certo? Certo. O utilitarismo do Mill propõe um critério bem mais direto. A ação correta é aquela que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas. Maior felicidade, entendida como prazer e ausência de dor. Isso. E o foco não é a intenção ou a regra universal como era para o Kant. É o resultado, o bem-estar coletivo, e exige imparcialidade, né? A felicidade de todo mundo conta igual. Já o Max Weber, pensando mais na política, ele traz uma distinção que, nossa, parece muito atual. Weber diferencia a ética da convicção da ética da responsabilidade. A da convicção é agir segundo princípios absolutos, custe o que custar. Faça-se a justiça, mesmo que o mundo acabe. Sei. Já a ética da responsabilidade leva em conta as consequências prováveis da ação. Para Weber, o político, que lida com poder, com violência, ele não pode se guiar só pela convicção pura. Ele tem que ser responsável pelos resultados das decisões dele no mundo real. Essa tensão, agir por princípio ou pensar nas consequências. A gente vê isso direto, né? Na política, na vida pública. O tempo todo. E para fechar essa nossa viagem, tem o Michel Foucault, que dá uma perspectiva histórica crítica sobre a própria moralidade. O Foucault ele não estava tão interessado em dizer o que é certo ou errado, mas em entender como a gente se torna sujeito moral, é isso? Exatamente. Ele faz uma distinção legal. Tem os códigos morais, as regras escritas, tem os comportamentos reais das pessoas e tem a ética, que para ele é a relação que a gente estabelece com a gente mesmo, as práticas de si. Práticas de si. As formas como a gente se molda, se constitui como sujeito ético. Ele analisa historicamente como é que diferentes culturas definiram qual parte nossa é o foco da moral. São os atos, os desejos, como a gente se submete às regras, que tipo de trabalho a gente faz sobre nós mesmos, ele chama de ascese. E qual o objetivo final disso tudo? Autodomínio, salvação, autenticidade. É uma mudança de foco bem interessante, de buscar um fundamento universal para analisar historicamente como a gente se constrói eticamente. E isso joga a gente direto nos dilemas de hoje, imagino. Joga assim. Como aquele famoso trolley problem, o dilema do bonde. Ah, sim. Que continua mostrando o choque entre a lógica utilitarista e a lógica do dever, kantiana.
Ou a questão do relativismo moral versus a necessidade de ter direitos humanos universais. E a dificuldade que a gente sempre tem de aplicar qualquer uma dessas teorias grandiosas na complexidade do dia a dia, nas situações ambíguas que a gente enfrenta. Ufa! Que percurso, hein? Desde a busca pela eudaimonia lá na Grécia, passando pela lei divina, a aposta na razão autônoma, aí as críticas ferozes a essa razão, o foco nos sentimentos, nas consequências, até chegar nessa análise histórica das práticas de si. A sensação que fica é que essa busca por uma bússola moral, ela nunca acaba, né? De fato, o que essa trajetória toda mostra é a variedade de fontes de justificativas que a gente buscou para a ética ao longo do tempo. A natureza, Deus, a razão pura, o sentimento, a utilidade, a história, a própria construção de si. Não tem uma resposta única, fechada, definitiva, mas tem uma conversa contínua, uma renegociação constante do que significa viver uma vida ética. E entender essa história toda não é só curiosidade intelectual, né? Ajuda a gente a navegar nos nossos próprios dilemas hoje, imagino. Com certeza absoluta. Conhecer essas diferentes lentes, a platônica, a aristotélica, a kantiana, a utilitarista, a nietzschiana, a Foucaultiana e tantas outras, nos dá um repertório muito mais rico para pensar criticamente sobre os nossos valores, as normas da nossa sociedade e as escolhas difíceis que a gente tem que fazer. Tanto na vida pessoal quanto na esfera pública, né? E fica aquela pergunta no ar, né? Olhando pro agora, pro futuro. Fica. Considerando toda essa diversidade de fundamentos e também as críticas a eles, como a gente pode construir uma ética que faça sentido hoje? Num mundo globalizado, super tecnológico, pluralista, cheio de desafios que nunca existiram antes. Que tipo de práticas de si, para usar a expressão do Foucault, a gente precisa cultivar para se tornar um sujeito ético capaz de encarar o século XXI? Que fontes de valor ainda ressoam para nós? Uma reflexão e tanto e super necessária para todos nós. Bom, agradecemos muito por nos acompanhar nesta análise da longa história da ética ocidental. Esperamos que tenha sido esclarecedor e, principalmente, que tenha provocado boas perguntas por aí. Até a próxima!